Fase 2, Grub ou Grub 2, tá? A gente vai ver o Grub primeiro. O Linux já teve o Lilo como bootloader, que foi substituído pelo Grub. Depois veio o Grub 2, então o Grub antigo passou a se chamar Grub Legacy ou Grub Legado. No Debian, por exemplo, o Grub versão 2 passou a ser incorporado a partir da versão 5, codinome Lene. Grub. Então, quando falo apenas Grub, estou me referindo ao Grub Legado, anterior à versão 2. Grub é o acrônimo de Grand Unifier Bootloader, ou Grande Carregador de Inicialização Unificado. O propósito do Grub é carregar o kernel do Linux, simples assim. O Grub opera em 3 estágios. Um é um estágio intermediário, na verdade ele opera com 2 estágios, tá? Mas eu botei esse estágio intermediário aí porque tem muitas literaturas que botam o estágio 1.5. Então no estágio 1, quando a máquina é iniciada, ela encontra o Grub no MBR, que a gente já viu, que é o Master Boot Record. No estágio 1,5, logo depois do MBR, antes da primeira partição, há os drivers do sistema de arquivos, /boot/grub. E depois ele vai para o estágio 2, armazenada na primeira partição, está o menu que possibilita a escolha da imagem do kernel que será carregado. Num diretório lá do Linux, na primeira partição, está lá o menu que depois a gente vai ver que a gente pode alterar lá, fazer algumas alterações nesse menu. Você pode configurar o Grub do jeito que você quiser. Aqui eu coloquei esse diagrama, né, para a gente ver mais ou menos um resumo. Primeiro tem a inicialização do sistema na BIOS, depois o bootloader estágio 1, que é a MBR, né? A MBR tem 512 bytes, tá? Primeiro setor de um disco particionado, abriga a tabela de partições primária, inicializa os sistemas operacionais a partir de um bootloader. Esse Master Boot Record, ou MBR, ele tem 512 bytes, o bootloader sozinho tem 446 bytes, então sobra para a tabela de partição 64 bytes e uma assinatura de 2 bytes. O bootloader também é chamado ali de IPL, essa área ali do bootloader é chamada de IPL, ou Initial Program Loader, estágio 1 do carregador de inicialização. Então esse aí é o estágio 1. Tá? Depois vem o estágio 2, que aí é onde está o Grub, o Lilo, etc. Esse estágio 1 é um programa pequenininho, tá? Para chamar depois aquele menu que a gente vê aparecendo na tela, que se encontra na partição lá do Linux, que é o /boot/grub. Então lá, o Grub Lilo disponibiliza uma tela de menus com as opções dos sistemas instalados no computador, que estão programadas no arquivo de configuração do Grub. Depois ele chama o Grub, chama o kernel do sistema operacional, pode ser o kernel do Linux ou o kernel do Windows, dependendo de quantos sistemas operacionais você tem no seu computador. Depois é iniciado o init, e o init inicia os serviços, as aplicações, etc. Isso no sysv init, tá? Porque quando a gente está falando de systemd, ele usa um esquema diferente, baseado em targets. O Grub pode ser configurado editando um dos arquivos, o grub.conf, que está no /boot/grub/grub.conf, ou o menu.lst, que está no /boot/grub/menu.lst. O arquivo de configuração padrão é o /boot/grub/menu.lst. No Grub, tá? No Grub versão 2 é outro arquivo de configuração. Porém, algumas distribuições usam um link simbólico para este arquivo. É o /boot/grub/grub.conf. Por isso que eu falei que tem 2 arquivos ali que você pode alterar. Porque se você estiver alterando o grub.conf, é claro que tem um link simbólico apontando para o menu LST. Então, na verdade, você está modificando o menu LST. A gente vai ver isso daqui a pouco ali na demonstração, tá? Pressionando a tecla ESC uma vez, o menu de iniciação do Grub aparece e você pode alterar o processo de boot ou enviar comandos ao Grub. Vai aparecer o menu te possibilitando escolher, tá, qual kernel. Tem as teclas que você pode digitar, né? As setas vão mover entre as opções, tá? O Enter escolhe a opção, o E vai editar a opção corrente, o D vai deletar a opção corrente, o C executa um comando Grub no shell, que ele vai abrir um shell do Grub, para você digitar os comandos do Grub, e o B inicia o sistema. Então, eu estou aqui com uma versão do Debian, uma versão antiga do Debian, que ainda usa o Grub anterior à versão 2, Grub Legado. Como vocês podem ver ali, a versão 0.97,
E essa é a tela do Grub, que ele me dá duas opções. Na primeira opção é o Debian multiusuário, que é o Single User Mode, ou seja, o Debian monousuário, se você quiser fazer algum tipo de manutenção no servidor. Então, como eu disse ali, use as setas para selecionar a entrada destacada, pressione Enter para selecionar o kernel, né, no caso aqui, né, o sistema operacional. Se tivesse o Windows também instalado aí como dual boot, estaria aqui, tá? Ele só tem o Linux, então ele vai mostrar aí versões do kernel para você usar. Os modos também desse kernel, se é multiusuário, se é monousuário. Pressione E para editar, como a gente já viu ali no slide anterior. Vou pressionar E aqui. Ele me dá a possibilidade de editar as opções. Por exemplo, se eu tiver aqui, pressionar E, ele vai selecionar a opção de Single Mode, para eu poder editar alguma configuração da opção Single Mode. No caso aqui, se eu pressionar C, eu vou poder entrar no shell do Grub e trabalhar com os comandos do Grub, correto? Eu não quero isso, né? Eu vou pressionar E aqui. Se eu pressionar O, ele me abre uma linha abaixo da linha corrente, tá? No caso eu não quero. Se eu pressionar o O maiúsculo, ele insere ali uma linha nova acima da linha que eu estava. O D deleta a linha, deletei essa linha, deletei essa, só que eu vou voltar ao que estava antes, né? Vou sair aqui, volto, por exemplo, volta tudo de novo, tá? O ESC eu volto pro menu principal, né? Dei o ESC, tá aí, show de bola. Então a gente já viu o E, o C e o Enter, é claro, eu vou escolher a opção. Se eu tiver aqui, por exemplo, se eu tiver na edição e pressionar B, ele dá o boot, inicia o sistema operacional. Então, vou dar um ESC aqui, vou pressionar Enter para iniciar o Debian, tá? Como login eu vou botar o root, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O arquivo de configuração do Grub fica no cd /boot /grub. Tá aí. Esses são os arquivos aí de configuração. O principal dele é o menu.lst e tem ali o grub.conf também, que nada mais é do que um link simbólico que vai apontar para o menu.lst. Tá? Vou dar uma limpeza aqui e a gente vai dar uma olhada aqui no menu.lst. Vamos dar aqui um cat menu.lst. Dentre as opções do menu.lst, o mais importante são o title. O primeiro title é o que aparece, é o texto que você quer que apareça ali no menu de opções do Grub. Então tá lá Debian GNU Linux kernel 2.6.18-6-AMD64, e lá o outro title embaixo tá o Debian, a mesma coisa, só que lá no finalzinho tá Single User Mode, que é o kernel, iniciar o kernel no modo monousuário. Caso você queira fazer uma manutenção no sistema, ele entra no modo usuário, ou seja, ninguém mais pode entrar, ninguém mais pode se logar no sistema, porque você está fazendo manutenção, e qualquer outro usuário usando o sistema pode causar aí algum problema. A segunda linha é o root, que quer dizer qual disco e qual partição esse kernel está armazenado. No caso ali tem HD 0,0, ou seja, HD 0 é o primeiro dispositivo de armazenamento e o outro 0 é a partição. O Grub ele tem uma forma diferente de fazer referência aos dispositivos de armazenamento. No caso ali, se a gente fosse adotar a mesma sintaxe do Linux, né, seria SDA1. O kernel vai ser encontrado no primeiro disco, na primeira partição. E onde que o kernel vai ser encontrado? Está lá a segunda linha chamada kernel, ou seja, no /boot, e o nome do arquivo é vmlinux 2.6.18-6-AMD64. Já mostra ali o disco e a partição na sintaxe do Linux, tá? Vai fazer referência ao armazenamento. /dev /sda1. RO é read only, ou seja, vai fazer somente a leitura do kernel e jogar para a memória, não vai alterar nada, né? O initrd, o que é o initrd? Uma imagem do initrd, que nada mais é do que um file system
criado na memória do computador. Embaixo também é a mesma coisa, tá? Save default, ou seja, vai gravar como default essas configurações. Embaixo é a mesma coisa, só muda o Single User Mode, tá? É só isso, tá? Esse é o basicão aí do Grub. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.